a guerra entre Ucrânia e Rússia não vai acabar tão cedo. Isso está fazendo com que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perca a paciência com o presidente da Rússia, o Vladimir Putin. Por que eu estou falando isso? Porque aconteceu um monte de coisa aí nesses últimos dias e o Vladimir Putin, no final de semana, tinha falado que aceitaria sentar diretamente com a Ucrânia, Rússia e Ucrânia compartilhando a mesma mesa, para negociar a paz. E lembra, quando a gente está falando em paz, a gente não está falando de um cessar-fogo, é algo já definitivo entre os dois, estabelecendo, o Putin falou que, inclusive, sem levar em consideração qualquer tipo de pré-acordo determinado. Só que a Europa, aliada do Volodymyr Zelensky, falou que queria, antes de qualquer coisa, queria um acordo de cessar-fogo de no mínimo 30 dias com Putin. E o Putin respondeu. O Putin falou assim que ele não vai ceder à pressão da Europa. Ele falou, não vou ceder à pressão da Europa. O resultado disso era o quê? Hoje, marcado para hoje, uma cúpula na Turquia, com intermediação do presidente da Turquia, o Erdogan, que eles supostamente iriam sentar para conversar. Então foi o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, foi o Donald Trump, ele está em caminhos, ele está próximo ali, porque ele está fazendo ali a sua rota pelo Oriente Médio, a gente tem falado aqui. O Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, foi, e o Vladimir Putin, presidente da Rússia, não foi. E aí, ele não compareceu, ele não estava em nenhuma lista de cúpula, e aí o que o Zelensky falou? Se o Putin não está aqui, eu me recuso a reunir. Por quê? Porque o Putin mandou diplomatas, representantes para negociar diretamente com a Ucrânia. E aí eles estão falando que são diplomatas do segundo escalão russo, que não estão olhando com importância isso. Já começou a ter acusação do Zelensky, tá vendo? Ele não quer o fim da guerra, ele nem mesmo veio aqui para sentar para conversar comigo. Só que tem alguns pontos aqui que são muito importantes de se destacar. Quando o Putin fala de sentar diretamente Ucrânia e Rússia, é porque você não tinha isso. Sempre era por intermediação de alguém. Estados Unidos ia lá, conversava com a Ucrânia. O Trump ia lá e conversava com a Rússia. Aí depois, no dia seguinte, ele fazia um telefonema para o Zelensky e marcava de conversar com o Zelensky. Sempre era nesse telefone sem fio. Nunca tinha essa relação, sabe, direta. Só que o Putin ele não falou que era por ele ou por Zelensky. Poderiam ser por representantes que estariam, ou o nome já diz, representando eles. Só que deu a entender que os Zelensky seriam, de fato, os chefes de Estado ali, certo? E não aconteceu. Então o Zelensky se recusou a sentar com o Putin. E aí, pontos importantes aqui. O Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, depois desse... Foi algo que deixou parte ali transtornada. O Marco Rubio falou assim que essa guerra, que eles não têm, Estados Unidos não tem expectativa do final dessa guerra de forma tão próxima e que isso só vai acontecer no dia que o Donald Trump sentar diretamente para conversar com o Vladimir Putin. Fora isso, essa guerra, eles não têm expectativa para acabar. Já vamos bater aqui, que eu já tenho falado já há bastante tempo. Isso aí já é uma derrota de quem? Já é uma derrota do Trump. Por quê? Eu posso falar mais de 1000 vezes aqui, vocês vão lembrar. Antes de assumir como presidente, antes mesmo de vencer as eleições, o Donald Trump já falava nos discursos, nos comícios e nos debates lá com a Kamala Harris que ele acabaria com a guerra em um telefonema para o Putin e um telefonema para o Zelensky. Isso não aconteceu. Então, derrota do ponto de vista do Trump. Ele não está na guerra, mas é uma derrota do ponto de vista do discurso dele. Certo? Ele não conseguiu estar mostrando a sua fraqueza em relação a negociar com Ucrânia e Rússia. O fim dessa guerra. Tá bom? Agora, quem que também está perdendo nessa guerra? O Zelensky está perdendo, porque ele nitidamente está perdendo durante o conflito militar. A gente está falando sobre isso. E ele está pressionando e ele tem tentado buscar cada vez mais esforços. Da Europa já está com ele, contra o Putin. E agora ele está querendo também, ele está tentando chamar o Trump para o seu lado. Então ele está tentando se aproximar cada vez. Os Estados Unidos, enquanto país, o Estado, durante o governo Biden, estava do lado do Zelensky. Com o Trump não foi assim. Agora ele está tentando se aproximar e fazendo com que o Trump se irrite com uma postura do Vladimir Putin, certo? Agora, e a Europa? Primeira coisa, para a gente entender por que o Putin não foi. 2 pontos aqui. O primeiro ponto é que ele não tinha falado que seria a presença física dele, tá? Tudo bem, mas se esperava que ele fosse. Isso de fato se esperava que ele fosse, já que ele, quando falou, vamos conversar diretamente. Mas um outro ponto
é que ele se sentiu também pressionado pela União Europeia, quando a União Europeia fala assim que ele tinha que... A União Europeia ameaçou, falou que ia impor mais sanções à Rússia se ele não aceitasse um cessar-fogo imediato. Porque, assim, negociação de paz é algo que demora um pouco mais. Você faz negociação de paz assim, ó, daqui um mês, negociação de paz. Até lá, então, vamos ter um cessar-fogo que esse é imediato. E a União Europeia falou, se não tiver o cessar-fogo, você vai sofrer mais sanções. E ele falou, eu não vou me render, eu não vou aceitar a pressão da Europa. Então, um outro ponto também dele não ter ido, porque ele acreditava que, inclusive, iam tentar impor um cessar-fogo ali, ou pressioná-lo, não impor, mas impressioná-lo para um cessar-fogo, foi por isso, para falar, eu não estou me rendendo a vocês, eu não saio, tem uma questão política de falar, eu não estou saindo derrotado aqui, eu já negocio direto com a Ucrânia se for um acordo de paz, mas esses moldes, esses termos de cessar-fogo que vocês estão querendo me pressionar, eu não vou, certo? E aí, quais seriam essas sanções que a Europa agora está prometendo uma nova rodada de várias outras, né? Você já teve, eu já falei aqui de várias outras rodadas, inclusive, mas rodadas nas chamadas frotas fantasmas russas. O que são essas frotas fantasmas? São também frotas sombrias russas, que a gente chama, depende da tradução que a gente utilizar. Como a Rússia sofre sanções, e isso prejudica diretamente o mercado russo, abastecimento do mercado russo, o que a Rússia faz? Alguns países na Europa que utilizam, por exemplo, utilizariam rotas estabelecidas pela Europa para poder vender os seus produtos para a Rússia, por exemplo, não podem mais com as sanções. Então o que a Rússia faz? A Rússia coloca no mar mais de 300 navios antigos, que são de difícil detecção, são navios antigos mesmo, utilizados em guerras atrás, para poder fazer a busca por produtos, já que ela é sancionada, certo? Então esses navios antigos. E ela é acusada, por exemplo, de romper cabos, linhas de comunicação, por exemplo, e de abastecimento de energia, principalmente quando se fala ali do Mar do Norte, por exemplo. Então, ela utiliza esses navios e as sanções, a nova rodada de sanções seriam interceptar esses navios russos para impedir com que esses navios, que é por isso que eles chamam de frota fantasma, eles são de difícil detecção, e eles usam rotas alternativas que não estão nas rotas das sanções, né? Certo? Buscando com países que ainda negociam com a Rússia. Um outro ponto seria também cortar definitivamente, pressionar os países que ainda recebem o abastecimento de gás e petróleo da Rússia. Certo país, por exemplo, do leste europeu, por exemplo, que ainda recebe abastecimento de gás e petróleo. A ideia é cortar tudo que se tem na Rússia, certo? Para pressioná-la cada vez mais, tornar a Rússia cada vez mais isolada. Agora, ponto importante, a Rússia não cedeu à pressão até agora, e essa guerra já matou milhares de pessoas, não é por essas sanções que ela vai ceder. Se ela tivesse que ceder, o Putin teria ido nessa reunião lá na Turquia com o Zelensky, mas eles entenderam que não é esse o caminho que eles querem seguir. Eles não querem seguir uma pressão, um sistema onde a Europa dita o que tem que ser feito e a Rússia acata. Porque não foi assim desde o início, não vai ser assim agora. Compreenderam? Então, assim, o que a gente já pode tirar de conclusão aqui? Essa guerra não está perto de acabar. Essa guerra é muito mais delicada do que se imagina. A gente já tem falado isso há bastante tempo, é uma guerra que já dura mais de 3 anos, é uma questão muito delicada. Se a gente começar a aprofundar, a gente começa a falar dos territórios, falar de relações internacionais, de terras raras, falar de Crimeia, anexada antes de 2014, lá em 2014. Então as questões são muito mais delicadas do que simplesmente aceitar um cessar-fogo. A Rússia, ela, por enquanto, tem encontrado caminhos para sobreviver mesmo com as sanções. Esses caminhos também passam por outras relações com a China, por exemplo, e alguns países da Europa que ainda têm fornecimento de gás e petróleo da Rússia e também conseguem, por outras rotas, vender produtos para a Rússia, certo? Mas é isso, deixa aqui nos comentários, quero saber de vocês o que vocês pensam sobre isso. Vocês acham que... Deixa aqui nos comentários, era para Putin ir nessa reunião, nessa cúpula ou não? Ou quando ele fala, ele enviou, na verdade, representantes, é isso que está valendo. Eu quero que vocês me falem aqui nos comentários o que vocês acham disso, sempre com muito respeito. Vou ficando por aqui, amo vocês, coração, não deixe de curtir, tá? Curte o vídeo para a gente continuar crescendo. Beijo, fui!